Nitrogênio e o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o quarto elemento mais abundante nas plantas, sendo superado apenas pelo carbono, que está em todo lugar, pelo oxigênio e pelo hidrogênio. É constituinte essencial de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, hormônios, clorofila, entre outras moléculas. A maioria das plantas vão obter o nitrogênio do solo sob a forma de íon nitrato, o NO3-, havendo algumas que a observam sob a forma de íon amônio, o NH4+. O nitrogênio pode ser um nutriente crítico para as plantas, porque seu suprimento no solo é limitado. E, além disso, ele também é usado pelos micro-organismos que habitam esse solo. O ar atmosférico também possui nitrogênio, aproximadamente 78% da formação gasosa da atmosfera é formada por nitrogênio molecular ou dinitrogênio, o N2. No entanto, os organismos eucariontes são incapazes de absorver o N2 e convertê-lo em uma forma assimilável. Assim, o N2 vai mover para dentro da planta através dos estômatos, saindo logo em seguida sem que possa ser usado. Os átomos encontrados unidos de uma maneira muito estável na molécula de nitrogênio, e por esse motivo, para que o N2 possa ser convertido a uma forma assimilável, é necessário o fornecimento de temperatura e pressão muito elevada, que é a fixação industrial, ou a presença de um sistema enzimático apropriado, fixação biológica. Fixação industrial do N2, chamada de processo de Haber-Bosch, utiliza temperaturas em torno de 460 graus e pressões em torno de 100 a 200 atm, sendo dispendiosa do ponto de vista energético. A reação N2 mais 3H2 gera 2NH3. A fixação biológica do N2 ocorre graças a uma enzima denominada nitrogenase, presente apenas em alguns organismos procariontes. Do ponto de vista energético, ela também é dispendiosa para o organismo que o faz. No entanto, devido à presença de um sistema enzimático, a reação pode ocorrer a temperatura ambiente e pressão atmosférica. A reação N2 mais 3H2 gera 2NH3, N2 mais 16 moléculas de ATP mais 8E- mais 8H+, que vai resultar em 2NH3 mais H2 mais 16ADP mais 16PI, onde ciclo do nitrogênio é um processo pelo qual uma limitada quantidade de nitrogênio vai circular e recircular por todas as partes do mundo dos organismos vivos. Pode se dividir em 3 estágios: amonificação, nitrificação, assimilação. Amonificação, decomposição de aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados por fungos e bactérias saprófitas, resultando na produção do gás amônia, o NH3, e íons de amônio, NH4+. Grande parte do nitrogênio que é encontrado no solo provém de materiais orgânicos mortos, quais existe uma forma de compostos orgânicos mais complexos, tais como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Entretanto, esses compostos nitrogenados são, em geral, rapidamente decompostos em substâncias mais simples por organismos que vivem nos solos. As bactérias saprófitas e várias espécies de fungos são os principais responsáveis pela decomposição de materiais orgânicos mortos. Esses micro-organismos utilizam as proteínas e os aminoácidos como fonte para suas próprias proteínas e vão liberar o excesso de nitrogênio sob a forma de amônio, o NH4+. Esse processo é denominado amonificação. O nitrogênio pode ser fornecido sob a forma de gás amoníaco, o NH3, mas esse processo ocorre
geralmente apenas durante a decomposição de grandes quantidades de materiais ricos em nitrogênio, como numa grande porção de adubo ou fertilizante. Em geral, a amônia, produzida por amonificação, ela é dissolvida na água do solo, onde se combina a prótons para formar o íon amônio. Nitrificação, ou oxidação de amônia ou íons amônio para nitrato, processo feito por uma bactéria de vida livre no solo, conhecida como Nitrosomonas e Nitrobacter. A bactéria quimiosintetizante e nitrificante Nitrosomonas, ela é responsável pela oxidação da amônia a íon nitrito, o NO2-, 2NH4+, mais 3O2 resulta 2NO2- mais 4H+, mais 2 moléculas de água. O nitrito ele é tóxico para as plantas superiores, mas raramente se acumula no solo. Nitrobacter, outro gênero de bactéria, oxida o nitrito, formando o nitrato, o NO3, novamente com a liberação da energia. O nitrato é a forma sob a qual todo o nitrogênio é absorvido pelas plantas cultivadas. Poucas espécies são capazes de utilizar proteínas animais como fonte de nitrogênio. Essas espécies compreendem as plantas carnívoras, possuem adaptações especiais utilizadas para atrair e capturar pequenos animais. Digerem-se absorvendo os compostos nitrogenados e outros compostos orgânicos e minerais, tais como potássio, fosfato. As plantas carnívoras, em sua maioria, são encontradas em pântanos, que são em geral fortemente ácidos e, portanto, desfavoráveis ao crescimento das bactérias nitrificantes. Fertilizantes nitrogenados contêm tanto os íons amônio quanto a ureia, o qual libera íons amônio. Os íons amônio são convertidos em nitrato pela nitrificação. Próximo passo, assimilação. Uma vez que o nitrato se encontra no interior da célula, novamente reduzido a amônia, esse processo de redução requer energia. Um contraste com o processo de nitrificação, que vai envolver a oxidação do NH4+, e liberação de energia. Os íons amônio formados pelo processo de redução são transferidos a compostos carbonados para produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados. Esse processo ele é formado como aminação. A incorporação do nitrogênio em compostos orgânicos ocorre em grande parte nas células jovens em crescimento das raízes. As etapas iniciais no metabolismo do nitrogênio parecem ocorrer diretamente nas raízes, quando todo o nitrogênio que ascende no xilema do caule já se encontra sob a forma de moléculas orgânicas, principalmente dos aminoácidos. Perda do nitrogênio. Conforme já observamos, os compostos nitrogenados das plantas clorofiladas retornam ao solo com a morte delas, ou dos animais que delas se alimentaram, sendo reprocessado pelos organismos e dos micro-organismos do solo, absorvido pelas raízes sob a forma de nitrato, dissolvido na água do solo e reconvertido em compostos orgânicos. Durante o decorrer desse ciclo, vai se verificar sempre uma perda de certa quantidade de nitrogênio, no sentido de se tornar inutilizável para a planta. Uma das principais causas dessa perda de nitrogênio é a remoção das plantas do solo. O solo cultivado exibe frequentemente um declínio constante no conteúdo de nitrogênio. O nitrogênio pode ser também perdido quando a parte superficial do solo
é decapitada pela erosão ou quando sua superfície é destruída pelo fogo. O nitrogênio é também removido pela lixiviação. Os nitratos e nitritos, que são ânions, mostram-se particularmente suscetíveis à lixiviação pela água que se infiltra através do solo. Em alguns solos, bactérias desnitrificantes decompõem os nitratos e liberam nitrogênio para o ar. Esse processo fornece à bactéria o oxigênio necessário para respiração. É dispendioso em termos de necessidades energéticas, isto é, o O2 pode ser reduzido mais rapidamente que o NO3- e ocorre extensamente apenas nos solos com deficiência de oxigênio, isto é, nos solos que são mal drenados e, portanto, pobremente arejados. Algumas vezes, uma alta proporção de nitrogênio presente no solo não é disponível para as plantas, embora imobilização ocorre quando existe excesso de carbono, quando substâncias orgânicas ricas em carbono, mas pobres em nitrogênio. A palha é um bom exemplo. Se encontram em abundância no solo. Os micro-organismos que atacam essas substâncias precisarão de mais nitrogênio do que contém a fim de usar totalmente o carbono presente. Em consequência, não utilizarão apenas o nitrogênio presente na palha ou material semelhante, mas também todos os sais de nitrogênio disponíveis no solo. Consequentemente, esse desequilíbrio tende a normalizar-se à medida que o carbono é fornecido sob a forma de dióxido de carbono pela respiração microbiana e à medida que aumenta a proporção entre nitrogênio e o carbono do solo. Desnitrificação é um processo anaeróbio no qual o nitrato ele é reduzido em formas voláteis de nitrogênio, N2, e o oxigênio de nitrogênio, o N2O, os quais voltam à atmosfera, feito por diversos micro-organismos. Reposição do nitrogênio. Através da fixação de nitrogênio, que é um processo pelo qual o N2 da atmosfera ele é reduzido a NH4+. Conforme podemos ver, se todo nitrogênio que é removido do solo não fosse constantemente reposto, praticamente toda a vida nesse planeta desapareceria finalmente. O nitrogênio ele é reabastecido no solo pela fixação do nitrogênio. Essa fixação é o processo pelo qual o nitrogênio do gás, do ar, ele é incorporado em compostos orgânicos nitrogenados e assim introduzido no ciclo do nitrogênio. A fixação deste gás pode ser efetuada em graus apreciáveis por apenas algumas bactérias e algas azuis. É um processo do qual dependem atualmente todos os organismos vivos, da mesma forma que todos eles dependem, em última análise, da fotossíntese para a obtenção de energia. Apenas poucas bactérias e cianobactérias são capazes de fixar nitrogênio. Estes podem ser de vida livre, como Azotobacter, Clostridium, ou viver em associações simbióticas com determinadas plantas. 1 a 2 centenas de milhões de toneladas métricas de nitrogênio são acrescentadas à superfície terrestre a cada ano pelos sistemas biológicos. O homem produzirá 28 milhões de toneladas métricas, cuja maior parte é usada como fertilizante. No entanto, esse processo ele é efetuado com alto custo energético em termos de combustíveis fósseis. A quantidade total de energia necessária para a produção de fertilizante de hormônio é atualmente estimada como equivalente a 2 milhões de barris de óleo por dia.
De fato, calcula-se que os custos da fertilização com nitrogênio estão atingindo o ponto de lucros decrescentes. As culturas tradicionais em áreas tais como a Índia não atingem uma produção significante aumentada com a utilização de fertilizante com nitrogênio, tendo baixas necessidades desse elemento, mas estão sendo atualmente trocadas por cereais milagrosos e outras culturas que não produzem mais com fertilização com nitrogênio. Justamente numa época em que tal tratamento está se tornando proibitivamente dispendioso. Das várias classes de organismos fixadores de nitrogênio, as bactérias simbióticas são incomparavelmente as mais importantes em termos de quantidade totais de nitrogênio fixado. As mais comuns das bactérias fixadoras de nitrogênio é o Rhizobium, que é um tipo de bactéria que invade as raízes de leguminosas angiospermas da família Fabaceae ou leguminosae, tais como trevo, ervilha, feijão, ervilhaca e alfafa. Bactérias como Rhizobium e Bradyrhizobium fazem associações simbióticas com a família da Leguminosae. Os efeitos benéficos das leguminosas sobre o solo são tão óbvios que foram reconhecidos há centenas de anos. Teofrastos, que viveu no terceiro século a.C., escreveu que os gregos usavam culturas de feijão para enriquecer os solos. Nos locais em que as leguminosas crescem, uma quantidade de nitrogênio extra pode ser liberada para o solo, onde se torna disponível para outras plantas. Na agricultura moderna, constitui prática comum alternar uma cultura não leguminosa, como o milho, como uma leguminosa como a alfafa. As leguminosas são então colhidas para feno, deixando as raízes ricas em nitrogênio, ou ainda melhor, são aradas novamente no campo. Uma boa colheita de alfafa que é recolocada no solo pode fornecer 450 kg de nitrogênio por hectare. A aplicação dos elementos vestigiais como cobalto e o molibdênio exigidos pelas bactérias simbióticas incrementa grandemente a produção de nitrogênio se estes elementos estiverem presentes em quantidades limitantes, como em grande parte da Austrália. Em resumo, o nitrogênio pode ser fixado por destes processos. Nódulos são produzidos pelas raízes da planta hospedeira do sítio de infecção das bactérias, processos industriais, precipitação atmosférica, raios, vulcões, intemperismo de rochas. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio nas nuvens, que podem descer em forma de relâmpagos, algas verdes dos mares dos oceanos, que passa as algas verdes dos mares e dos oceanos vira proteína das plantas e dos animais, como os peixes. Aí esses animais eles são mortos e através das fezes deles também acontece uma perda para o sedimento marinho. Quando o nitrogênio da atmosfera parte para as bactérias fixadoras do nitrogênio do solo e das raízes das leguminosas, essas bactérias fixadoras fazem virar o nitrato do solo. Se o nitrogênio atmosférico for em forma de relâmpagos, esses raios, esses relâmpagos, eles vão direto para o solo, virando nitrato, que ele volta para as raízes das plantas através da assimilação pelas raízes delas, que vira proteína para plantas e animais. Esse mesmo nitrato acaba virando fertilizante artificial
As bactérias nitrificantes fazem o processo de nitrificação e ajudando o solo a ter nitrato. E o nitrato do solo, ele passa pelo processo de desnitrificação, que as bactérias desnitrificantes em solo pantanoso, que isso faz voltar ao nitrogênio da atmosfera. E a ação dos vulcões também já parte para o nitrogênio da atmosfera. Assimilação do nitrogênio. Uma vez que o nitrato ele se encontra dentro da célula, novamente ele é reduzido a amônia. Esse processo de redução requer energia, em contraste com o processo de nitrificação, que vai envolver a oxidação do NH4 e a liberação de energia. Os íons amônio, formado pelo processo de redução, são transferidos a carbonados para produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados. Esse processo ele é conhecido como aminação. A incorporação do nitrogênio em compostos orgânicos ocorrerá em grande parte das células jovens, em crescimento das raízes. As etapas iniciais do metabolismo do nitrogênio parecem ocorrer diretamente das raízes. Quase todo o nitrogênio que ascende do xilema do caule já se encontra sob a forma de moléculas, onde principalmente são aminoácidos. Como os aminoácidos se formam? Se forma a partir de íons amônio e cetoácidos. Os cetoácidos são geralmente produtos de fragmentação dos açúcares. São partículas de açúcares menores, cetoácidos. O principal aminoácido formado dessa maneira é o ácido glutâmico, que é o principal transportador do nitrogênio na planta. Além dos aminoácidos produzidos pela aminação de um cetoácido, outros são formados para transaminação. Essa transaminação é a transferência do grupamento amino menos NH2 de um aminoácido para um cetoácido, formando outro aminoácido. As plantas, por aminação ou transaminação, ela é capaz de produzir todos os aminoácidos necessários a partir do nitrogênio inorgânico. Os animais são capazes de sintetizar apenas cerca de 8 dos 20 aminoácidos necessários, devendo adquirir os outros meios de alimentação. Por conseguinte, o mundo animal depende totalmente do reino vegetal para suas proteínas, bem como os seus carboidratos.